Para junto nós adorarmos o nosso Deus, poder rever o rosto dos irmãos, né, dos amigos, enfim, dos nossos irmãos também que nos acompanham pelas redes sociais. Nossa saudação também, né, que Deus possa lhe tocar onde você está, que você possa ser alcançado pela palavra do Senhor nesta noite também. Saludos também aos nossos irmãos e irmãs que estão mirando esse vídeo. Que Deus bendiga a sua vida. Eu quero fazer menção nesta noite, queridos, juntamente com a igreja, peço a gentileza àqueles que podem se colocar de pé, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, e o versículo de número 24. Aleluia. Para que possamos meditar a respeito da palavra do Senhor nesta noite que Ele tem nos concedido. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24. Glória a Deus. Aleluia. Creio que o Espírito de Deus vai falar aos nossos corações. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Aleluia. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24. Todos encontraram e podem dizer amém? Amém.
Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Amém. Assentai-vos, por gentileza, queridos. Queremos ser bem sucinto, porque cremos que o Senhor já está falando em nosso meio. Glória. Queridos, aqui essas palavras são do próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui, exercendo o seu ministério terreno. E aqui Jesus fala sobre os dois alicerces. Aleluia! Mas para que possamos entender, Jesus começa então dizendo e comparando dois homens que fizeram construção, um sobre a rocha e o outro sobre a areia. Mas do que Jesus realmente está falando? O que é o alicerce aqui que ele se refere? Então, quando nós retornamos ao capítulo 5 desse mesmo Evangelho de Mateus, Jesus dá início àquele sermão tão conhecido por todos aqueles que leem a Bíblia Sagrada, o Sermão na Montanha. E Deus, no capítulo 5, Jesus vem instruindo o seu povo, os seus discípulos, a multidão que o acompanhava, aleluia, sobre as coisas que dizem respeito ao reino de Deus e a sua justiça. E ele abre o capítulo 5 de Mateus falando sobre as bem-aventuranças. Creio que todos conhecem esse texto, já ouviram falar. Jesus vai falar sobre aquele que aceitou ele como seu Salvador, deve ser sal neste mundo e também deve ser luz. Jesus vai falar sobre o julgamento que o ser humano faz do outro. Jesus, então, nesses capítulos, vem dando uma série de instrução, de ensinamentos para aqueles que creem no seu nome e que estão interessados em viver o reino de Deus já sobre a face desta terra. Aleluia! E ele começa a instruir também os discípulos e a nós sobre a oração também. E ali nós vamos encontrar, então, no capítulo 6, que Jesus instrui os discípulos, porque os discípulos foram humildes e perguntaram e disseram para o Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus agora começa a instruir eles e ensina a oração, que é conhecida universalmente, a oração do Pai Nosso. Aleluia, que é a oração modelo, para que nós seguíssemos aquele exemplo de oração. Muito bem, e Jesus continua ensinando, Jesus fala sobre tantas coisas, e aqui nessa menção que nós fizemos desses versículos, Jesus está finalizando este sermão que ele começou lá no capítulo 5, e foram diversos assuntos, diversas coisas que Jesus falou e ensinou. Mas Jesus não só ensinava, Jesus colocava em prática. Aleluia! E por isso Jesus começou a se destacar dos ensinadores, dos religiosos que havia na sua época, porque havia outros mestres, assim chamados naquela época, que também ensinavam a respeito de Deus, a respeito do Pentateuco propriamente dito, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, porque a raiz, aleluia, daqueles que estavam acostumados a ouvir algo da parte de Deus era o judaísmo. Mas agora aparece esse mestre Jesus ensinando o Evangelho do Reino. E isto, algumas coisas eles já haviam escutado, porém aqueles que falavam a eles e que ensinavam, eles deixavam a desejar. E muitas vezes nós vamos nos deparar nos Evangelhos que a multidão ficava boquiaberta, ficava estarrecida, alarmada, porque Jesus ensinava com autoridade, porque ele vivia, ele era a própria palavra e ele praticava aquilo que ele ensinava. Aleluia, glória a Deus. E graças a Deus por isso. E aqui então ele está aconselhando e usando aqui essa ilustração desses dois homens que construíram. Aleluia, ele diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, tudo isso que você lê do capítulo 5 até aqui, é disso que Jesus está falando. Todo aquele que dar atenção aos seus ensinamentos, que pôr em prática, que aceitar Jesus como seu Salvador e colocar esses ensinamentos em prática, ele chama de homem prudente, que está construindo sobre a rocha, que é o próprio Jesus. A Bíblia diz que ele é a rocha eterna. A Bíblia diz que ele é a pedra de esquina, e todos nós sabemos que para nós construirmos alguma coisa, nós precisamos
ter um bom fundamento, um bom alicerce, preparar o terreno para depois construir algo. Esta casa aqui onde nós estamos, que é de 2 pisos, certamente tem aqui embaixo para a sustentação, aleluia, pilares que foram colocados até onde chegou a rocha, para que houvesse essa firmeza, para depois construir em cima. Jesus está nos aconselhando que se nós quisermos realmente ter uma vida, aleluia, que não venha sofrer nenhum abalo, aleluia, nós precisamos construir a nossa vida, nossos projetos, nossos sonhos, sobre os seus ensinamentos, sobre os ensinamentos da palavra do Senhor. Glória a Deus. É isso que ele está dizendo, é isso que ele está nos aconselhando. Aleluia, nesta noite. Então, todo aquele que escuta e que coloca em prática, porque muitos escutam, mas não colocam em prática. E hoje, quase todo mundo já ouviu falar do Evangelho. São poucas as regiões do mundo que ainda não chegou o Evangelho de Jesus Cristo. Todavia, muitos ouvem e até choram, e até se emocionam, e até eles mesmos comentam sobre a palavra do Senhor, mas não colocam em prática. E o que me chama a atenção aqui, que Jesus fala que aquele que colocou em prática e aquele que não colocou, para ambos veio certas situações. Para aquele que colocou o Evangelho de Jesus em prática, veio também o vento, veio também a tempestade, correram os rios, veio sobre aquela casa ou sobre aquela vida, porém ele permaneceu firme, porque ele estava com a sua vida, com a sua construção, embasada na palavra do Senhor. Mas quando essa mesma situação veio sobre aquele que não tinha compromisso com a palavra do Senhor, que não seguiu os conselhos da palavra do Senhor, a sua ruína foi grande. A Bíblia diz que a sua casa caiu. E todos nós conhecemos essa expressão, né? Quando se diz a casa caiu é porque algo de ruim aconteceu. Aleluia, mas o conselho de Deus foi para ambos. E os dois construíram. Todos nós queremos construir alguma coisa. Queremos construir nossa família, queremos construir nossas casas materiais, mas nós precisamos nos atentar que precisamos de um alicerce sólido, uma rocha firme, para botar os nossos sonhos, os nossos anseios e a nossa família sobre esse alicerce. E o alicerce é Jesus. É a sua palavra. Aleluia. Aleluia. A Bíblia chega a dizer que a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra principal, aleluia, é Jesus, e ela foi rejeitada pelos edificadores. Naquela época, os edificadores eram os mestres religiosos, que devido à sua religiosidade, não quiseram saber de Jesus, rejeitaram os seus ensinamentos por N motivos, até mesmo por ciúmes dele, porque ele começou a se destacar e a multidão começou a ir atrás dele, e deixaram de seguir alguns, e isso incomodou alguns, como hoje ainda acontece no nosso meio. Alguns se sentem incomodados porque o outro prega mais, o outro prega menos, porque o outro tem mais agenda, o outro tem menos agenda, um tem mais seguidores no Twitter, o outro no Facebook, enfim. Isso começa a incomodar a pessoa como ser humano, e assim é o religioso ele se incomoda. Porém Jesus veio para dar vida e vida com abundância, e os seus conselhos, os seus ensinamentos são para o nosso bem. Coisa mais triste é você construir algo e depois isso ruir. Todo o teu esforço, todo aquele empenho que você teve, todo aquele investimento que você investiu, aleluia, de repente não dá em nada, vira em prejuízo. E quantas vezes isso acontece com o ser humano? Porque muitas vezes só queremos construir, mas não atentamos aonde estamos construindo. Muitas vezes nos deixamos levar pela aparência do terreno, aonde vamos construir, e muitas vezes não cavamos o suficiente até acharmos a rocha para depois, sim, construirmos aquilo que queremos. E aí sofremos o prejuízo, sofremos a decepção, passamos vergonha, porque muitas vezes os outros daí nos julgam, aquele estava construindo uma casa, não pôde terminar, a casa caiu. Mas quando nós atentamos para o conselho de Jesus, a sua palavra, os seus ensinamentos, e colocamos em prática, ele vai nos chamar de uma pessoa prudente, que construiu sobre algo sólido, algo verdadeiro, que quando vier a tempestade, quando vier a luta, quando vier a decepção, quando soprar os ventos sobre esta casa, sobre esta vida, não vai ruir, porque Jesus é a rocha inabalável. Tudo aquilo que é construído sobre a rocha dá sustentação à construção, não é assim? É por isso que Jesus está dizendo. Mas o insensato não teve esse cuidado, o prudente teve.
E nesta noite, o conselho do Senhor para nós é que nós possamos construir. Aleluia. Todos nós aqui estamos construindo alguma coisa. Ou seja, na nossa vida, ou seja, um sonho que você tem, ou seja, um pensamento que você tem guardado no seu coração, ou que você queira elaborar. Mas qual é o fundamento de tudo isso? Onde é que você está estruturando a tua vida para o amanhã? Em que sentido você está construindo? De que forma você está construindo? É sobre a rocha que é Cristo? Ou é sobre a filosofia deste mundo? Ou é sobre conselhos meramente humanos e não da palavra do Senhor? Então, quando vier, se esse for o caso, quando vier o vento forte, a tempestade, quando vier o rio contra a tua casa, contra os teus projetos, contra a tua vida, não vai ter sustentação suficiente. E tudo isso tende a ruir, a se terminar. Mas nesta noite o Espírito de Deus nos instrui para que possamos meditar aonde é que está indo o nosso esforço de construção de vida, de construção de sonhos. Aleluia! Isso vale para quem está em Cristo Jesus, para quem está fora de Cristo Jesus, porque aquele que ainda não obedece à palavra do Senhor, ele tem a oportunidade de obedecer. Ele começa a conhecer os ensinamentos de Jesus e ele agora tem que tomar uma decisão se ele coloca em prática ou não. E de certa forma, como eu já disse, todos nós temos construído alguma coisa. E eu quero que você coloque nesta noite, esta casa, essa construção, conforme o Espírito de Deus tocar na tua vida. Pode ser a tua própria vida, pode ser um projeto seu, um projeto familiar, um projeto de casamento, um projeto de tantas coisas que o ser humano ele almeja alcançar. Mas o principal projeto das nossas vidas é a da salvação da nossa alma. Muitas vezes projetamos tantas coisas, queremos construir e fazer tantas coisas, isso é bom, não é errado, não é pecado, desde que nós venhamos a atentar para construir sobre o terreno fértil que é Jesus Cristo, sobre a rocha sólida. Mas e a nossa salvação, que é o mais importante? Salvação só se encontra em Jesus. Fora de Jesus não há como ser salvo. Dizem por aí afora que todos os caminhos e todas as religiões levam aos céus. Isso é mentira, não é verdade. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que somente através de Jesus Cristo poderemos herdar a salvação eterna. Aleluia! Vejam bem, queridos, que Jesus aqui, nessas entrelinhas, ele está dando uma resposta também à falsa teologia da prosperidade, que prega que você só vai se dar bem sempre. Mas eu quero que você atente nesse texto, que o vento contrário veio para aquele que também estava em Jesus, que é a rocha inabalável. Vamos ter sim, enquanto estivermos neste mundo, o vento contrário. Vamos ter sim decepções, vamos ter problemas, enfermidades, enfim, tantas outras coisas, mas isso não é para o nosso fim. Aleluia, porque a nossa casa foi edificada sobre a rocha que é Cristo, ou seja, a nossa vida está sobre Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. De que forma estamos construindo? E aonde estamos construindo? Sobre a rocha ou sobre a areia? Nós sabemos que a areia ela não tem sustentação, até mesmo quando você caminha sobre a areia, você vê que ela se move sobre os teus pés. Não há como edificar sobre a areia. Mas infelizmente alguns ainda insistem em fazer isso. Porque não querem seguir o ensinamento de Jesus, não querem pôr em prática, porque na verdade isso não é fácil. Porque Jesus mesmo disse, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas para conseguirmos outras. Sempre foi assim, sempre será, mas a decisão é nossa. Mas o conselho divino continua para mim e para a tua vida. Aleluia! E se você quer ser prudente, se eu quero ser prudente, se eu quero que quando vier o vento contrário, a minha casa seja mantida de pé, eu preciso colocar ela na rocha que é Cristo. Fora disso não há sustentação. Por isso o mundo anda tão frustrado, as pessoas andam tão cabisbaixo, passa ano e vem ano, e as pessoas continuam prostradas porque continuam construindo de forma errada. Continuam colocando sobre areia, e areia aqui é tudo aquilo que não é da palavra de Deus. Areia aqui é tudo aquilo que vai de contrário ao ensinamento genuíno do Evangelho de Jesus Cristo. Porque a rocha aqui é Jesus e a sua palavra.
Então, se você fugir daqui, se você sair do embasamento bíblico, se você deixar de lado a palavra do Senhor, tudo que você fizer, que não tiver base na palavra do Senhor, você corre o risco de ter decepção, de ter perda, de ter dano. Aleluia. Porque é isso que a Bíblia diz. Aleluia, Jesus. E todos nós somos construtores. Enquanto Jesus não nos arrebatar, ou então a morte não nos levar para junto dele, todos nós estamos construindo alguma coisa. Todos nós queremos terminar o ano bem, queremos elaborar alguns projetos para que nós possamos concluir ainda este ano. Mas como nós estamos fazendo isso? De que forma? De que maneira? Seguindo o conselho de quem? Construindo como? Aleluia! É uma reflexão para nós nesta noite. Jesus está nos aconselhando através da sua palavra. Quem sabe até agora você tem construído sobre o teu próprio entendimento, aleluia, sobre a filosofia deste mundo, seguindo o exemplo, talvez, não da palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia, mas você pode parar essa construção, então, se esse for o caso, e começar a construir sobre o ensinamento sólido da palavra do Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória. E aí você pode ter certeza que quando vier o vento, quando vier a chuva, aleluia, ela não vai ruir, porque quem sustenta daí a sua casa, a sua vida, a sua família, os seus projetos, é Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E Ele nos dá a sustentação e nos dá a garantia de que esta obra não vai ruir. Aleluia, porque aquilo que é de Deus permanece. Aleluia. Amém. E onde é que nós estamos construindo? Essa é a pergunta. Na areia ou na rocha? E sabemos que para construir não é fácil, precisa de empenho, precisa de muito trabalho, precisa de esforço, precisamos de tempo, precisamos de tantas coisas para construir. Aleluia! Mas quando construímos, e a construção dá certo, e vem, aleluia, o vendaval, e vem tudo que é desse tempo que se lança contra a casa, mas a casa fica de pé e isso nos enche de orgulho. Nos enche de agradecimento, porque nós começamos a perceber que o esforço não foi em vão. Mas como é triste nós vermos, e muitas vezes nós vemos isso em algumas reportagens, que quando veio o temporal, veio o vendaval, a casa ruiu, e as pessoas choram, e as pessoas lamentam, e as pessoas não sabem o que fazer, ou como recomeçar aquela construção, e agora passando para a vida espiritual de cada um de nós. É a mesma coisa, é isso que Jesus está dizendo. A nossa vida com Jesus só pode estar bem elaborada, só pode ter uma verdadeira sustentação se nós estivermos nele e ele em nós. Caso contrário, quando vier a luta, quando vier a dificuldade, nós não vamos aguentar a situação. É por isso que muitos já até abandonaram o Evangelho. É por isso que muitos ainda estão prostrados, porque achavam eles que estavam edificando sobre a rocha que é Cristo, mas não estavam. Porque não é suficiente nós estarmos dentro de uma casa de oração como esta. É lógico que é muito bom nós estarmos aqui cultuando a Deus e louvando o seu nome. Glória. Mas isso não garante que eu esteja sustentado por Cristo Jesus se eu não estiver de acordo com a sua palavra. Se eu não estiver levando a sério a sua palavra, colocando seus ensinamentos em prática. Porque ninguém constrói alguma coisa só de olhar. Ninguém constrói dizendo agora, só Deus tem esse poder de dizer age e ouve. O ser humano nenhum consegue olhar para um terreno baldio e dizer agora aparece uma casa e aparece. Nós precisamos colocar a mão, precisamos de esforço. Aleluia! Glória a Deus. Que nós possamos construir sobre o ensinamento da palavra do Senhor. Quem sabe até agora você tem se frustrado, porque tudo que você tem projetado, tudo que você tem elaborado, chega até um certo ponto, a tua construção, teu projeto, teu pensamento, e de repente, quando você acha que está tudo bem, parece que desmorona. Isso sabe por quê? É porque você está construindo sobre areia. Todos nós conhecemos aquela ilustração que muitos fazem, que quando você faz um castelo de areia na beira do mar, pode ser o mais lindo que for, mas se a onda chegar até onde ele está, se o mar chegar até lá, já era o castelo. E muitas vezes é assim nossas vidas. Nós estamos construindo
e já estamos terminando, e quem sabe até já terminando a obra, mas quando vem a tempestade, quando vem alguma coisa ao contrário, vai mostrar que não há sustentação, e tudo vem abaixo. Mas nesta noite o Senhor nos instrui aonde devemos construir para que nós não venhamos a ter prejuízo, para que nós não venhamos a ter dano e nem frustração. Amém, irmãos? Amém. Então eu quero deixar essa reflexão nesta noite, a amada igreja, aquele que nos ouve na internet, é para nós refletirmos. Jesus não disse que era para parar de construir. Nós devemos trabalhar, construir, fazer cada vez mais, em prol de nós mesmos, dos nossos semelhantes, em prol da obra do Senhor. Mas devemos de atentar para o fundamento, para o alicerce. Aonde é que nós estamos colocando o nosso esforço? Se é na rocha inabalável, que é Jesus Cristo, ou se é na areia. E volto a dizer, areia aqui significa tudo que não é a palavra de Deus. A minha sabedoria humana, o meu QI, a minha universidade, tudo isso é bom. Mas nada disso te dá garantia de que aquilo que você projeta não venha a ruir. O único que nos garante é Jesus Cristo. Glória a Deus. Esse sim não falha, esse sim, ele é a rocha inabalável, a rocha eterna. Isso quer dizer que sendo a rocha eterna, ele te dá sustentação tanto nesta vida como na outra. Glória a Deus. Você vai estar sempre edificado sobre a rocha que é Cristo. Amém, queridos? Amém. Por gentileza, se coloque de pé. Eu quero orar por alguém nesta noite. Que entende que está edificando de alguma forma, está construindo de alguma forma a sua vida, os seus projetos, mas quem sabe, nesta noite o Espírito do Senhor te orientou e fez você ver que você não está edificando sobre a rocha que é Cristo. Nesta noite nós vamos orar, para que você comece então a elaborar a tua vida, os teus projetos, a tua salvação na rocha eterna que é Jesus Cristo. Aleluia. Eu não sei de que lado você está nessa palavra, não cabe a mim. Aleluia, mas o Espírito de Deus, eu tenho certeza que já está falando contigo no teu coração, assim como fala no meu. De que lado você está? Do lado do insensato que constrói sobre a areia, ou do lado do prudente que constrói sobre a rocha que é Jesus? Aleluia. José vai estar cantando um louvor. Enquanto ele canta, você que quer uma oração, você que quer que Deus direcione e te dê sabedoria para você construir da forma correta, eu quero que você venha à frente, nós vamos orar. E eu tenho certeza, eu tenho convicção que o Espírito de Deus que está nos orientando nesta noite, através da sua palavra, ele vai nos dar graça para que possamos construir, aleluia, cada vez mais sobre a rocha que é Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. José vai estar louvando então. Oh, grande Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra que nos orienta, que nos fortalece. Aleluia, que nos edifica, Jesus. Não se acende a luz do sol, com as chaves de um carro conversível tu amo. É Deus, Senhor. Não se acende a luz do sol, com a gota de um cigarro
sabendo que o nosso Deus só quer o nosso bem e a sua palavra sempre vem para nos orientar, Amém, para Senhor. nos abençoar e nos fortalecer. Amém? Deus e Pai, nossa gratidão a Ti, Senhor, nesta noite, pela Tua palavra, Senhor, que é como espada, que penetra, Senhor, em nossas vidas. Aleluia, e por isso nós te damos graça pela instrução da Tua palavra nesta noite, Senhor. Dá-nos sabedoria e discernimento para que possamos, Senhor, Aleluia, construir sobre a rocha que é Cristo, essa rocha eterna, inabalável, a pedra principal, a pedra angular, Senhor, a rocha de espina. Muito obrigado, Senhor, aleluia, por nos dar sustentação, Senhor, a nossa vida, a nossa família, aleluia, o ministério que tem confiado em nossas mãos, Senhor. Em tudo nós te damos graças, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. aleluia, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, agradecemos, né, aos nossos irmãos internautas e aos nossos irmãos da igreja, aquele que construíram a sua casa sob essa pedra, né? Pedra da esquina, Aleluia. pedra fundamental também, considerada pedra fundamental. Essa casa jamais vai cair. Aleluia. Aleluia. Glória a Amém? Deus. Agradecemos, te convidamos para estar aqui conosco quinta-feira que vem, né? Quinta-feira, culto de mais um culto, né? Culto público ao princípio. E domingo nós faremos nosso culto de evangelismo ali na Vale Real, Glória a Jesus. na rua Carlos Finkler, número 100, centro do Vale Real, ali às 19 horas. Amém? O culto do mês, Aleluia. o culto de evangelismo. Muito obrigado, pastor Gilmar, nosso companheiro, né, pela palavra, vice-presidente, pastor vice-presidente ali do nossa sede ali, né, ali juntamente conosco, nessa batalha aí. Que Deus possa fortalecer o meu e o teu coração. Amém? Estamos, aleluia, militando a mesma causa, né? Glória a Deus. Levar o Evangelho do Senhor. Amém. Vamos tomar o coração. Agradecemos aos nossos irmãos, então. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós. Deus é por nós.